Bom dia a todos, eu sou a Márcia da Congregação Amada do Senhor. Eu vou contar uma história para vocês. Um garoto estava preso entre as engrenagens da ponte levadiça e um transatlântico carregando centenas de passageiros estava se aproximando rapidamente. O pai do menino, que era o operador da ponte, não tinha se dado conta do desaparecimento de seu filho até este momento. Em pânico, ele saiu à procura do filho, somente o achando inconsciente entre duas alavancas que levantam a ponte para dar passagem aos navios. Ele caiu enquanto brincava. O pai agora estava com medo diante das alternativas que tinha à sua frente. O transatlântico, que não parava de se aproximar, com centenas de vidas a bordo, com o choque iria matar a todos se a ponte não fosse elevada. E seu filho caído na caixa de engrenagem seria instantaneamente esmagado se o botão que aciona a ponte fosse ligado. Com toda a sua força, ele tentou baixar seu braço para retirar a criança rapidamente dali, para um lugar seguro. O tempo estava se esgotando. Ele simplesmente não conseguia alcançar o garoto. Lágrimas desciam intermitentemente do rosto do homem, juntamente com o pressentimento de que ninguém iria socorrê-los, e a mágoa o tomava por completo. Ele fez uma última tentativa, mas nada adiantou. A única coisa que o pai ouvia eram as vozes e as gargalhadas das pessoas que se divertiam no transatlântico, que se aproximava cada vez mais. A aterrorizante decisão tem que ser tomada imediatamente. Irá seu filho amado viver? Ou irão aqueles farristas desconhecidos passarem debaixo dele? Elas estavam rindo como se nada tivesse acontecido, completamente sem saber que o solitário homem acima delas tinha poupado suas vidas pelo sacrifício da vida do seu próprio filho. Elas nunca deram conta do amor que lhes foi mostrado naquele dia. Em João 3,16 está escrito o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na história do navio, o filho do operador da ponte, então, ele estava diante de duas decisões extremamente difíceis. O filho dele caiu entre duas alavancas que levantam a ponte para dar passagem aos navios. Vou só comentar rapidamente aqui, tá? Fazer um comentário aqui sobre o que eu tinha falado com vocês. Então o pai tentou tirar o filho de lá e não conseguiu. O navio, com centenas de vidas a bordo, já estava se aproximando da ponte. Se aquele pai ligasse o botão que aciona a ponte, o filho seria esmagado. E se não ligasse, todas as pessoas que estavam no navio morreriam. O que aconteceu? Aquele pai que amava tanto seu filho, ele poupou a vida de centenas de pessoas e o seu filho morreu. As pessoas que estavam naquele navio continuaram se divertindo sem saber da tragédia que tinha acontecido. No Evangelho de João 3,16, como eu já tinha lido, nós podemos constatar o imenso amor de Deus pela humanidade ao enviar Jesus ao mundo para nos salvar. Assista esse vídeo até o fim para entenderem mais sobre o amor de Deus por nós. Uma pergunta: qual foi a principal mensagem de Jesus Cristo? Em Mateus 22, 37 a 39, Jesus respondeu a pergunta que lhe fizeram sobre a qual era o mandamento mais importante: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Quando nós entendemos o amor de Deus, nossas vidas são transformadas. Seguir o que Cristo ensina é uma forma clara de mostrar o seu amor a Deus. Está escrito em 1 João 4,8 que Deus é amor. Esta afirmação demonstra que o amor é parte do caráter divino, sendo eterno, infinito, soberano e incondicional. A palavra incondicional significa não sujeito a condições, total, absoluto, irrestrito e integral.
O amor incondicional, ele significa amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. O que o amor de Deus gera em nós? Quando estamos repletos do amor de Deus, nós somos capazes de suportar a dor, superar o medo, perdoar sem reservas, evitar confusões, sermos fortalecidos, sermos generosos com as pessoas. Vejamos o que está escrito em 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem para nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece em Deus. Eu vou só repetir que eu pulei uma palavrinha aqui. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando nós vemos as notícias nos jornais ou através de outros meios de comunicação, podemos dizer que tais notícias, de um modo geral, demonstram atitudes onde as pessoas estão tentando colocar em prática o amor de Deus? As crianças, os idosos estão sendo respeitados? Os jovens que aparecem em algumas notícias estão respeitando seus pais e professores? As mulheres estão sendo respeitadas? As famílias estão vivendo em perfeita harmonia? Estamos cuidando bem da nossa saúde? Estamos evitando o desperdício? Você acha que não há nada que possamos fazer para melhorar este mundo? Eu vou repetir agora uma pergunta que é o título dessa mensagem, né? Será que realmente nós compreendemos o amor de Deus? Cada pergunta que eu fiz referente às reportagens que aparecem nos jornais e em outros meios de comunicação nos leva a refletir e lembrar que nós precisamos aprender sobre a essência de Deus, o amor incondicional que transforma corações. Quero apresentar agora alguns versículos sobre Jesus. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus diz o seguinte: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Apocalipse 3:20, Jesus nos faz um convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do nosso coração para que o deixemos entrar em nossa vida. Qual é a nossa resposta? Em João 1,9 está escrito o seguinte: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Mateus 9,36: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve compaixão das pessoas que estavam aflitas e exaustas. Em Mateus 22:7, Jesus respondeu a uma pergunta que lhe fizeram sobre qual era o mandamento mais importante. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Precisamos colocar em prática esses dois mandamentos. Não vou dizer que é fácil, mas posso dizer que é um treinamento diário. Se nós realmente queremos viver um mundo melhor, cada um de nós deve fazer a sua parte. Faça uma pergunta para você mesmo: como Jesus agiria se estivesse em meu lugar? Pare de ficar pensando que as suas tribulações, batalhas, desafios são maiores do que os das outras pessoas. Deus sabe o limite de cada um de nós. Seja qual for a sua dor, decepção, angústia, tribulação, decida buscar o socorro em Deus. Jesus, o Filho de Deus, morreu para nos salvar, mas ele ressuscitou. Eu gosto muito de um louvor que diz o seguinte: Deus enviou o seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu
e vivo está com o Pai. Aliás, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus está vivo. Então, você quer realmente compreender o grande amor que Deus tem por nós e colocar em prática em sua vida? Por onde começar? Bom, a oração é algo importante. Orar é conversar com Deus. Devemos criar esse hábito de orar mais, conversar mais com Deus. Leia a Bíblia, que é a carta de Deus para nós. Como é que eu vou aprender a essência de Deus, que é o verdadeiro amor que cura nossa alma, se eu não leio a Bíblia? Nós estamos diante de um excesso de informações da mídia que já está cada vez mais inserida no dia a dia das pessoas, desempenhando uma grande influência na sociedade. Eu quero lançar outra pergunta. Como está a saúde mental da população? Qual o tipo de informações que nós estamos absorvendo a cada dia? Vou deixar o último versículo para encerrar a mensagem de hoje, que está lá no livro de Sofonias 3,17. O Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Que vocês tenham uma ótima semana, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Jesus, o Filho unigênito de Deus, ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Feliz Páscoa para vocês.